Muito bom estar aqui ouvindo essas músicas, né? É algo que conforta a gente. Eu gostaria de estar... Tem um pessoal aqui que não participou não estava aqui na outra quarta-feira, né? A gente começou com o tema a batalha na mente, para a gente trabalhar esse conceito da mente que mente. Então eu vou fazer rapidinho um balancinho de como é que foi, para vocês entenderem o que eu vou falar hoje, tá? Senão a gente vai ficar meio algumas coisas. Então a gente falou da batalha na mente, a gente falou que há uma grande batalha, né? Grande guerra. A gente falou que de uma certa forma o ser humano está acostumado com isso, né? Guerra sem guerra. E que essa guerra em si, as guerras não começaram aqui nesse planeta, né? Começou uma grande guerra no céu, né? Onde anjos ficaram lá. Imagina, a gente comentou como é que deve ter sido essa guerra, né? Altas tecnologias, negócio realmente tremendo. A Bíblia relata que nessa guerra, Lúcifer, que era a pessoa que estava fazendo a guerra no céu, perdeu e saiu do céu, foi expulso e ele veio para a terra. E a gente começou então a falar exatamente isso, esse grande conflito que aconteceu aqui na terra. Então ele está aqui, tentando estabelecer a guerra dele. E a gente falou assim, que numa guerra, a arma mais poderosa de uma guerra, qual é? Qual você acha? A gente falou um pouquinho, a mente, né? Mas o que tem essa coisa? A questão da ideia que você implanta na mente, né? E se você implantar, eu até comentei aquele filme Coração Valente, e os escoceses lutando contra os ingleses, e numa luta que eles iriam perder. E o personagem principal trabalha na mente daquelas pessoas numa batalha importante, falando da liberdade. Nem que a gente tem que morrer, nós vamos morrer pela liberdade. Implantou essa ideia, isso fez efeito na mente daquelas pessoas e a partir daí elas lutaram, né? A gente tem um exemplo extremamente negativo de implantar uma ideia, né? Que é um cidadão chamado Hitler. Ele implantou uma ideia numa nação, de uma raça ariana, de uma maneira poderosa. E essa nação fez uma grande guerra, né? Porque foi implantada uma ideia na mente das pessoas. Então a gente está falando que a grande guerra acontece, a grande batalha acontece na sua mente, né? E aconteceu a grande batalha aqui do ser humano com Lúcifer aqui. A grande batalha aconteceu lá dos nossos pais, Adão e Eva, né? E a grande batalha aconteceu ali na mente, porque qual é que aconteceu? O Lúcifer, através da serpente, faz o que na mente da Eva? Ela trabalha com a dúvida, né? Ele faz uma pergunta questionando aquilo que Deus tinha falado. Deus falou que você pode comer de todas as árvores do jardim? É isso mesmo? Ele lança uma dúvida. A Eva vem com a certeza que ela já tinha. Qual era a certeza que foi implantada na mente dela? Não, Deus falou o quê? Que você pode comer de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. Então ela traz a certeza, porque tinha sido implantada uma certeza dela. Normal. Mas ela continua o diálogo. E nessa relação é que começa a coisa a acontecer. Porque aí a serpente começa a dizer, mas isso é mentira. Não é verdade que você vai morrer. Então ele está trazendo uma ideia poderosa. Porque Deus sabe que no dia que você comer isso aí, você vai se tornar igual a Ele, igual a Deus. Aí ela começou a lançar uma dúvida. Eu chamo, mas só para falar hoje, a gente falou aqui quarta-feira passada, não foi só falar, né? A gente quando quer que uma ideia seja verdadeira, a gente fala assim, me prove, né? Se você me provar, eu acredito. E ali estava a prova, porque aquela serpente comeu daquele fruto e não morreu, estava ali viva. E não só isso, comeu e também aconteceu o quê? Falou, ganhou poder. Porque serpente não fala, né? Ela se torna poderosa. Ele fala, não, o que Deus falou, que se fosse verdade, eu tinha morrido. E além disso, eu ganhei poder. Você não, né? Imagina ela vendo uma serpente falando. É poderoso isso. Então, peraí. Então aí a gente tem dúvida. E dúvida, eu falei, né? Aqui, que dúvida, pessoal? É certeza entre duas ou mais coisas. Quando você está em dúvida, você tem certeza entre duas ou mais coisas. Senão você não estaria em dúvida. Tá? E essa é a grande questão. E ali ele tinha certeza, agora a mente da Eva
tinha dúvida, tinha duas certezas, né? A certeza da veracidade da palavra de Deus e a certeza da palavra da serpente. Porque a serpente está falando a verdade. Eu estou vendo, ela comeu e não morreu e ganhou poder. Então isso é uma verdade. E Deus também falou que não é para comer porque vai morrer. São duas verdades. E aí, pessoal? E aí começa um grande conflito, né? Na batalha da mente, na mente da Eva. E aí, na dúvida, para você decidir, será preciso avaliar qual é o certo. E Deus falou ou a serpente falou? Eu vou avaliar. E quando a gente vai avaliar alguma coisa, você tem que ter uma referência, né? Não dá para você avaliar um trabalho se você não tiver uma referência. Você pode avaliar uma música se não tiver uma referência. Sem referência a gente não avalia ninguém. E qual é a referência agora que a Eva vai usar para fazer essa avaliação? Veja bem, ela está em dúvida. Deus está falando a verdade, mas também a serpente é verdade. E aí? Que referência ela usou agora para avaliar a situação e tomar uma decisão? Ela mesma. Ela olha para a árvore e começa a partir do que ela olhou. Ela diz, não, eu vou olhar, vou sentir esse negócio, vou raciocinar, vou tentar entender tudo isso com a minha cabeça, afinal de contas eu tenho uma cabeça, eu penso, né? E eu vou chegar à conclusão. Ela olhou, viu que é boa, agradável e disse, esse negócio é bom. Então ela faz o quê? Ela usa ela como referencial. Então a partir daí cria-se um padrão mental no ser humano. A partir daí, a sua mente começa a usar você como padrão para tomar decisões. Ou é diferente, pessoal? Você usa a cabeça de quem para tomar decisão? Não é a nossa? Normalmente a gente está tomando nós como referenciais, né? E esse é a grande questão. Só que o meu padrão é diferente do padrão de Deus, né? Aí eu falei, o nosso padrão é um padrão inferior, o padrão de Deus é um padrão melhor, e a partir daí a gente complica a nossa vida. O ser humano trocou a certeza contida na palavra de Deus pela certeza do seu próprio raciocínio. Você raciocina, você pensa, sua sensação, eu estou sentindo que esse negócio é bom, eu não estou sentindo perigo. Quantas vezes a gente não fala isso, pessoal? Eu não estou sentindo perigo nenhum nesse negócio. Eu não estou sentindo. Como se a minha sensação fosse referencial para eu tomar uma decisão ou não. Não, eu pensei bem e vi que não tem perigo nenhum. Como se a minha capacidade de raciocínio fosse suficiente para eu tomar uma decisão. E a percepção que eu estou vendo é essa. Isso tudo colhido na experiência com a serpente e com a árvore, né? Aí a estrutura psíquica passa a ter como padrão o próprio ser humano. Então eu sou a minha cabeça, né? Cada cabeça é um mundo, cada cabeça é uma sentença. Esse é o conceito. Aí a gente começou a falar da questão da batalha da mente. Aí falamos de uma estrutura psíquica, né? Você tem lá seu cérebro, a mente está situada no seu cérebro, tá? E dentro do seu cérebro tem a estrutura psíquica, você tem sua mente, você está pensando coisas, a partir do que você pensa, você desenvolve ideias. Mas você pensa fruto do seu afeto, né? Você tem uma carga afetiva que vai gerar comportamento. Então tudo aquilo que você pensa, mais uma carga afetiva, gera comportamento. Então o que é comportamento? É aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto. Eu desenvolvi um conceito. Essa árvore é boa, é agradável, não tem perigo nenhum. Estou contente com essa árvore. Qual é o comportamento que posso ir lá consumi-la? Esse é o comportamento. Por que eu estou consumindo essa árvore? Porque no meu conceito não tem perigo nenhum, não tem mal nenhum nisso. Deus não vai se preocupar com isso. Vocês estão interpretando a palavra de Deus errado. Vocês não conhecem essa história? Aquilo que Deus está falando não é bem isso, você está interpretando errado. Deus não falou isso, que você vai comer e morrer. Você está levando literal esse negócio, não é bem assim. Vocês não ouviram isso? Então esse é o raciocínio. A partir daí a gente pega as nossas experiências. Então a realidade passa a ser eu sou o referencial. O conhecimento é o meu conhecimento. Eu vou buscar o meu conhecimento. E a gente vai buscar o conhecimento, nós crescemos nisso. A ciência progrediu, e a ciência é o que? É pura produção de quê? De conhecimento, né? Agora vocês já viram
que o conhecimento é uma coisa tremenda. Aí diz que café faz mal. Aí depois vai um cientista e diz, não, café não faz mal. Aí tem um cientista que diz, não, chocolate faz mal. Aí outro cientista que acabou de sair na vez diz, não, mas chocolate faz bem, pode comer sem culpa. Aí outro diz, não, álcool faz mal. E álcool não faz mal não, álcool faz bem. A ciência está produzindo conhecimento. É uma loucura, né, o conhecimento da ciência. Porque uma hora um diz uma coisa, outra hora o outro diz outra coisa. E vai depender do interesse do cientista, né? Então, o conhecimento humano é a referência para você tomar decisão. Nós tomamos decisão fruto do quê? Do conhecimento. Olha, não é isso que eu aprendi lá na escola, não. Esse negócio está errado. Vocês estão falando coisa errada. Então eu estou tomando a minha decisão fruto de que conhecimento? Conhecimento humano. Essa é a grande questão. A realidade passa a ser humana. E aí, pessoal, quando a realidade passa a ser humana, a nossa estrutura psíquica é fundamentada nesse negócio, a gente cria o que a gente chama a mente-mente. O pessoal, não foi nem combinado, né, esse visual aí do pessoal criou, mas eu gostei muito porque na verdade é essa ideia. Você viu que eles colocaram o iceberg como um símbolo para esse conceito. Por que aí está escrito, pessoal, esse conceito? A mente-mente tem a ver com o iceberg. O iceberg, qual é o grande problema do iceberg, pessoal? Parece pequeno, né? Parece uma coisa, mas na verdade é outra. Por isso que é a questão da mente-mente, né? E o problema é isso: o iceberg é capaz de derrubar um Titanic, né? Acaba com a vida das pessoas. Então essa é a grande questão. Então a nossa mente, a grande descoberta pelo um cientista aí da mente humana, o Freud, ele trabalha o conceito do inconsciente, né? Ele estrutura esse conceito do inconsciente. Mas se você pegar aquele livro Patriarcas e Profetas, escrito pela Knight, ela diz o seguinte, que a Eva, e essa expressão que ela usa, né? Pelo menos está no português, não li em inglês, mas em português está escrito assim, ela se aproxima inconscientemente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá escrito isso. Ela se aproxima inconscientemente da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que está querendo dizer com isso? O que é que a Ellen White está querendo dizer com isso? Ela está indo para lá e nem percebe que está indo. Ela não percebe que ela está fazendo uma coisa que é perigosa. É isso que a gente está dizendo. Você está sendo movido pelo seu inconsciente. Você anda pelo seu inconsciente. E a grande descoberta de Freud é que a maioria das nossas ações, elas estão ali, ó, inconsciente. Ou seja, boa parte do que você faz, você não sabe por que você faz. Dá para entender isso? Isso foi um maior choque, né, quando ele falou isso, porque mexe um pouco com o orgulho humano, né? Como eu não sei o que eu faço, né? Eu sei o que eu faço, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E Freud diz, não, a maioria das coisas que você faz, você nem sabe o que você faz. Como que absurdo, né? Então é um pouco isso que a gente vai ver se isso funciona ou não, se isso é verdade ou não. Mas a partir do momento que você coloca a mente humana como referencial, é perigoso porque se você não tem consciência da maioria das coisas que você faz, como é que você toma você como referência? Então tem horas que você vai andar às cegas, né? Então parece que a humanidade anda em alguns momentos a cega. Tem momentos que a gente anda a cega. É esse o grande problema, quando eu me coloco, né? Eu não tenho consciência. Deus criou o ser humano de uma forma tremenda, porque eu dependo do outro. Dependo de Deus e dependo do outro. Dá para eu enxergar como é que está aqui atrás, pessoal? Tá? Tem como? Não. Eu preciso que ele pegue como é que está atrás. Está limpo, está sujo, está amassado. Então ele vai dizendo, né? Então eu preciso dele para me enxergar. Eu não tenho essa capacidade, né? Além de que eu também não sei como é que está aqui dentro, né? Você sabe como é que está aqui dentro? Não. Eu preciso ir no médico, aí ele vai pedir um exame, e a partir desse exame eu vou ter um referencial, um retorno, um feedback, e eu vou conseguir ver como é que está. Então você entende que a gente não tem consciência do que está acontecendo com a gente. E eu coloco esse ser que não tem consciência do que acontece com ele como referência para tomar decisão de vida e morte. É complicado. E é isso que a gente vai
está entendendo um pouco aqui. Na verdade, a palestra começa daqui. Aquilo só foi uma... A mente humana, pessoal, é uma máquina. A sua mente é uma máquina de construir realidade. Nós construímos realidade o tempo inteiro. Por isso que algumas pessoas falam o seguinte, e de uma certa forma isso é verdade, quando as pessoas falam a força do pensamento positivo. Pensa positivo que o negócio vai acontecer, não é isso? Então, se você, a sua mente, quando ela pensa em alguma coisa, ela cria uma realidade. Ela cria a realidade. O grande problema é que você está usando quem como referência para criar uma realidade? Você mesmo. Esse é o grande problema. Né? Por quê? Eu posso estar me sentindo cara, a melhor pessoa do mundo, e aí me olho no espelho e digo, eu sou um cara, né? Mas eu posso até criar essa realidade. E tem pessoas que vivem essa realidade se achando cara, mas só Deus, ele e a família dele e os amigos sabem quem ele é. Mas ele criou a realidade, ele vive aquele personagem, ele vive aquele papel. Para ele aquilo é real, porque a mente dele constrói a realidade. Tudo que sua mente coloca ali dentro, através da experiência, ela processa e ela lança isso como uma realidade. Pessoal, a gente tem casos, quando a gente compromete a estrutura psíquica, casos de psicoses, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência no hospital psiquiátrico, pegar um quadro psicótico, um esquizofrênico, ou um quadro psicótico mais grave, com alucinações. Então ele está ali vendo um rato vir roer ele, né? Mordê-lo. Na cabeça dele tem um rato ali querendo morder. Você olha e vê, não tem rato nenhum. Mas na cabeça dele tem o quê? O rato. E ele enxerga o rato. Ele vê o rato. O rato faz cara feia para ele. Ele enxerga, isso é real. Você assistiu um filme? Como é que é o nome daquele filme? Tem um filme de matemática lá? Mente Brilhante. Você consegue ver que na cabeça dele tem uma realidade acontecendo? Porque sua mente é capaz de produzir aquela realidade. Então, dizendo o seguinte, tudo que você está vendo, tudo que você vive, é você que está criando. Boa parte da sua vida é você que cria. Agora, a grande questão é a seguinte, eu tenho condição de criar boas realidades? O que vocês acham? Eu tenho esse referencial? Não. E esse é o grande problema. Por quê? Porque eu mesmo tenho um referencial, né? E aí vamos entender mais um pouquinho aí. Nossos sentidos nos conectam com o mundo exterior. Veja bem, o seu sentido, a partir das experiências, você vai se conectar. Se conectando, você vai estabelecer relação, vai estabelecer, como a gente chama, dado de realidade. Então, veio pronto, como é que é seu nome? Juliette. Cheguei aqui, encontrei a Juliette, usei os meus sentidos, percepção, e falei, mas essa mulher é muito chata. Nunca aconteceu isso com você? Não? E aí você tem uma bela surpresa lá na frente, que você conhece ela profundamente, você vai dizer, nossa, que pessoa maravilhosa que você é. E a primeira vez que eu vi você, a impressão que veio é que você era muito chata. E por que eu coloquei isso como uma verdade? Porque eu usei os meus sentidos, as minhas percepções, achando que isso é absolutamente certo. O que eu sinto, o que eu percebo é uma verdade. E pessoal, isso é uma grande mentira. Nem sempre a maioria das coisas que nós percebemos, que nós sentimos, passa a ser algo ilusório. Porque o seu referencial, os seus sentimentos, não é um referencial seguro para você embasar seus conceitos. E a gente, na verdade, usa isso o tempo inteiro, né, para embasar os nossos conceitos, o nosso conceito de realidade. E aí a gente vai complicando a nossa vida. Vamos lá. O cérebro, ele refaz constantemente as conexões entre os neurônios, melhorando aquelas que você usa e enfraquecendo a que você não usa. O cérebro é um ser inteligente. Ou seja,
Se você está usando uma coisa, ele fortalece e enfraquece o que não está sendo usado, até pela contenção de energia. Quando você passa, por exemplo, um dia inteiro comendo salgadinhos e assistindo o Big Brother e lamentando a tragédia que é a sua vida, você está alimentando o quê? Vamos pensar, o seu cérebro nesse momento, você passa lá, você está se tornando um grande, um excelente o quê? Porque, veja bem, o cérebro está dizendo assim, vamos fortalecer uma coisa. O que eu tenho que fortalecer? A sua capacidade de assistir filme. Brilhante. Vou tornar você a pessoa mais poderosa em assistir filme. É isso que ele está fazendo. Ele vai fazer isso com você. E vai diminuir a sua capacidade de ler. Ler é chato, né? É muito chato ler. Não é chato ler, pessoal? Vocês não concordam que é chato? Não. Só não é chato ler se você tem o quê? Uma prática de leitura, porque aí você fortalece, os seus neurônios fortalecem isso, e aí você ganha isso como um referencial de que isso é legal. Mas você conhece pessoas que não gostam de ler? Mas isso é uma verdade? Ler é ruim? Não. E por que elas não gostam? Porque não praticam. Como não praticam, o fato, essa verdade de ler é bom, passa a ser o quê? Mentira. Vocês estão mentindo, porque ler não é bom. Ler não é bom. Estão me enganando. Por quê? Porque não é uma verdade para mim. Porque eu pratiquei algo, né? A minha vida inteira, que é assistir televisão. E agora você deve me dizer que ler é bom. Não é. Eu tento, né? E não consigo. Então essa é a grande questão, né? E aí, uma outra coisa, se você passa a sua vida lamentando a tragédia que é a sua vida, se o tempo inteiro você reclama da sua vida, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Você está dizendo para ele, olha, você tem que ser o cara. Em quê? Em lamentar a vida. Você vai ser, não é? Expert em lamentar a vida. E aí, você está treinando o seu cérebro para devorar melhores salgadinhos, né? Assistindo melhor TV e ter melhores argumentos para a sua postura de vitimização. Aí você passa a falar, eu não consigo. Foi aqui ou aí? Botou, eu não consigo. Sabe quando você coloca na sua mente, eu não consigo? É porque você já acredita nisso, você treinou isso, você se torna um cara vitorioso em não conseguir as coisas, poderoso em não conseguir as coisas, porque você colocou isso na sua mente. E aí vai, eu não consigo. E eu não consigo, é uma verdade? Não. Você lembra que eu estou mentindo para mim mesmo? Eu estou mentindo para mim mesmo, achando que é uma verdade. É muita pressão, pessoal. Mas Augusto, é muita pressão. Você não imagina, meu trabalho, tem que estudar, é muita pressão, ainda tem que fazer isso, fazer aquilo, é muita pressão. Eu estou querendo o quê, pessoal? Construir uma realidade que não é verdadeira, é mentirosa. As pessoas constroem coisas apesar da pressão. Constrói. E por que você não constrói? Você não conhece a minha vida. Aí ela virou expert em ser vítima. Ela vai trazer argumentos fabulosos em ser vítima, né? Eu não tenho a colaboração dos outros, Augusto. As pessoas não me ajudam, Augusto. Se as pessoas me ajudassem, eu até me ia bem, mas é complicado. Aqui em São Paulo, cada um de si, Deus todo. Ninguém ajuda ninguém, não. Eu não tive ajuda de ninguém. Se eu tivesse ajuda, até ia poder ter na vida, né? Eu estou colocando no meu cérebro a informação, né? De que é isso que eu tenho que valorizar. E aí vai, né? Ninguém me entende. Essa é boa, né? Você conhece essa? Ninguém me entende. Eu falo, mas o cara não entende. É que ele não conhece a minha vida. Se ele conhecesse, ele não estaria falando isso aí. A minha é diferente de todo mundo, né? Então eu vou reforçando isso o tempo inteiro, né? Se tivesse mais tempo, também é outra maravilhosa, né? Mas se eu tivesse mais tempo, eu ia te visitar, mas não tenho. Eu estou mentindo. Na verdade, senhora, você não é prioridade para mim. Como você não é prioridade para mim, eu não estou indo te visitar. Porque no dia que você for prioridade, eu vou arrumar tempo. Porque tempo é isso, pessoal. Tempo é prioridade. Então eu estou mentindo, eu não estou criando uma verdade, né? Agora você entendeu como eu usei o ser humano, eu me usei como referencial da verdade. O meu referencial é completamente bagunçado. Então você entende que a maioria das nossas ações beiram mais a mentira do que a verdade? Dá para entender isso?
A maioria das ações beiram a mentira do que é verdade. Você conhece pessoas que são ciumentas? Conhece? E aí não adianta. Encostou a mão, que estava lá encostando a mão dela. Por que você perguntou o nome dela? Você entendeu? Aí na cabeça dele tem o que, pessoal? Ele acredita que ninguém vai ser fiel a ele. Porque eu desconfio das pessoas. Não dá para confiar nas pessoas, né? Você acha que pode confiar nas pessoas? Ele até pega a Bíblia. Está lá na Bíblia. Maldito o homem que confia no homem. Reforça. Porque eu tenho que acreditar nisso, né? As pessoas não podem ser confiáveis. E aí, é claro, qualquer ação do outro é suspeita. Aí o outro se aproxima para me ajudar. Aí eu fico perguntando, qual é o interesse dele em me ajudar? Assim de graça, eu não fiz nada? Tem alguma coisa, né? Aí tem aquele ditado que diz assim: quando a esmola é demais, Santos confia. É isso. Porque a gente não acredita no que, pessoal? De que eu possa receber de graça, que o outro pode me dar atenção, que eu posso ser importante para o outro, que o outro pode se preocupar comigo e eu não fiz nada. O outro está querendo o meu bem. Eu não acredito nisso, Augusto. Isso não existe. Claro, quando você colocou isso na sua cabeça, isso passa a ser uma realidade. A sua mente é um grande construtor de realidade. E aí você precisa entender qual é a sua realidade. Qual é a sua realidade? Esse é um grande conceito, né? E aí vamos ter bastante, né? Eu queria só reforçar esse conceito, né? Não sou responsável por isso. Essa é uma realidade que a gente cria, né? Quem é o responsável, pessoal, pelas coisas que acontecem? Alguém pode me arrumar um pedaço de papel? Um pedaço de papel que eu posso amassar, né? Eu posso... Esse negócio de água tá vazio? Tá ótimo, esse mesmo serve, obrigado. Vamos lá, pessoal, eu vou pegar isso aqui. Isso aqui tem que estar onde? Qual é o lugar disso aqui? Qual é o conceito que a gente aprendeu? Isso aqui é lixo, não serve para nada. Ok? Onde a gente coloca, segundo a gente aprendeu, um lixo? No lixo. Aí por algum motivo, alguém chegou aqui, tomou água, tal, acabou, aí jogou aqui. Ok? Beleza. E está lá, e a gente está aqui, está ali. De quem é responsável de pegar aquilo ali e colocar no lixo? Quem jogou o papel. Aí agora com argumentações filosóficas. Aí a gente fica, né? Não, porque é quem jogou. Beleza. De quem é? Você não respondeu ainda a pergunta. Quem é a responsabilidade de pegar isso aí e jogar no lixo? Quem viu. Está vendo outra argumentação filosófica? É assim que a gente tem na vida. Tá? Vocês não responderam ainda. Quem é a responsabilidade de pegar isso aqui e jogar lá no lixo? Minha também é outra resposta filosófica. Né? Vocês não responderam ainda. Você entendeu como a gente tem esse conceito? Não é minha responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade de pegar isso aqui e jogar lá? Quem jogou. De quem jogou? Certo. Quem quer? Quem pega para jogar no lixo. Você entendeu como a gente fica discutindo as coisas? Não, mas quem tem que fazer isso? Não, quem tem que fazer isso é fulano. Ele não veio, fulano não veio, quer fazer o quê, né? Não, mas quem devia fazer é quem está lá na hora, né? É, quem está lá na hora. Mas até agora ninguém respondeu a resposta. Ninguém respondeu. Ninguém vai pegar. Isso é ser responsável. Tá? Claro, você entendeu, pessoal? Há uma ação que precisa ser feita. É uma ação correta, ela tem que ser feita mesmo que não tenha sido eu a pessoa que executei a ação. A gente fica esperando, entendeu? A gente fica tão assim. A minha filha estava no supermercado e aí a gente fez a compra, né? E aí ela ficou lá na frente, ela falou para meu pai, chegou uma pessoa com duas coisas. E eu falei para ela, passa na frente. Não, não precisa não, pode passar, não tem problema não. Ele passou. Mas olha, obrigado, hein. Aí passou. E aí depois que ele passou, ainda continuou, obrigado, hein. Aí a gente saiu, ele, obrigado, hein. Obrigado.
Quer dizer, na cabeça dele não existe isso. Alguém fazer isso nele. É um absurdo isso. A outra coisa é a gente ver que tem algo que precisa ser feito e eu não faço simplesmente porque não é minha função. Não sou pago para isso. Não é? Não é minha função. Pessoal, a responsabilidade de fazer o bem é nossa. De fazer o que é correto é nossa. Esse é um conceito que não é nosso. Esse não é um conceito nosso. Você entendeu? Se eu colocar eu como referencial, a gente vai sempre atrapalhar a nossa vida. E isso é complicado. E aí vem, esse sistema psíquico, ele vai ver aquilo que espera ver, escuta aquilo que espera ouvir e recusa-se a ser corrigido mesmo na mais simples questão. Acontece o seguinte, pessoal, se você tem uma experiência de vida, por exemplo, pegar um exemplo, você foi criado, uma menina foi criada e ela foi uma experiência de vida e diz assim, a mãe dizendo para ela, filha, vai se acostumando porque mulher só sofre. Essa é a experiência de vida que ela tem na vida. Ela ouve isso várias vezes, porque não é um ato isolado que cria conceito, né? São vários, com um valor significativo, né? Tem um valor emocional, afetivo. Minha mãe está falando isso, e aí a gente sofre. E ela diz, olha, homem não presta, viu, filha? Homem não presta, vai se acostumando, porque homem é tudo uma tranqueira. E ela tem uma experiência que o pai dela é um alcoólatra. E aí chega em casa, chega bêbado e cria toda aquela confusão com o alcoólatra que cria em casa. E aí a mãe reforça, tá vendo, filha? Vai se acostumando, porque homem é tudo igual, tudo assim, tudo não presta. Ela cresce, ela vai ver o quê? Quando ela olha para os homens, ela enxerga o quê? O pai significa o quê? Pessoas que não prestam. Então ela só vai enxergar homem que não presta. E ela vai dizer para você, Augusto, não tem um que presta. Olha, tudo não presta, só aparece tranqueira na minha vida. Mas por que só aparece tranqueira? Porque você só vê as tranqueiras. E aí você está lá na história falando com ela, mas olha, e ela relata, né, a experiência de uma pessoa legal. Aí eu falo, por essa pessoa, mas eu não sinto nada por ela. O legal, ela não vê. O legal, ela não tem interesse. E isso é psíquico. Ou seja, a sua mente é tremenda, porque aquilo que você colocar ali dentro, ela vai funcionar perfeitamente. A estrutura psíquica é fabulosa. Você colocou lá dentro, ela vai funcionar perfeito. Ela vai te dar essa realidade. É isso que você acredita, filho? E homem não presta? É exatamente. Sua mente está dizendo é isso? Então você vai ver só homem que não presta. E só vai enxergar isso. Tá? E que se ela enxerga isso, ela vai ter que comportamento. Comportamento. Ela pode casar. Com quem? Homem que não presta. E aí depois ela vai falar, bem que a mãe falou que não presta, eu devia ter ouvido essa coisa toda. Por quê? Porque a mãe já reforçou o conceito que não presta e ela tem que acreditar nisso, e aí reforça o conceito. A outro conceito, pessoal, aí, outra opção, ela pode não casar, já que o homem não presta, vou ficar solteiro. Não presta, para que casar? Ou ela pode casar, também não com o homem, já que o homem não presta, casa com a mulher. Não sei. Pois é, se eu tenho esse conceito, eu vou me comportar, né? Pessoal, quando a gente olha um comportamento, a gente tem que ter claro qual é o conceito que sustenta esse comportamento. Nenhum comportamento está isento de... A não ser comportamento reflexo, né? Mas aí isso não é comportamento social, né? Está isento de um conceito, né? Os comportamentos, a maioria, estão associados a um conceito. Então eu preciso, quando eu olhar o comportamento, eu preciso ver que conceito sustenta ele. Qual é a base que está sustentando ele, né? Então isso é importante. Aquilo que você vê, pessoal, você só vai escutar conversa sobre homem que não presta. Augusto, todo mundo fala, as minhas amigas falam, eu só ouço isso, porque ela só vai escutar isso, reforçar isso. A sua mente é poderosa. Aquilo que você acredita, você vai escutar, você vai ver e você vai negar contra aquilo. Porque é criado por Deus perfeito. Se você acredita numa coisa, você tem que fazer com que essa coisa se torne real. E você tem que negar o contrário disso.
É assim que funciona. A estrutura é muito boa. O problema não está na estrutura psíquica. Está no que, pessoal? No que você alimenta a estrutura. No que você alimentar a estrutura, ela roda. Ela vai criar uma realidade para você. Ela cria uma realidade. Você vai viver aquela realidade. Tá? E isso é complicado. Então eu preciso trabalhar esse conceito, né? Se você pegar a Eva antes do pecado, qual era a realidade que ela tinha? Deus é bom, Deus é amor. Qual é o afeto? Emoção, alegria, louvor, contente, feliz, ter Deus. Qual é o comportamento? Louvar a Deus. Ninguém precisava mandar louvar, as pessoas já louvavam, porque isso faz parte da minha crença. Deus é maravilhoso, eu estou louvando porque Deus é maravilhoso. E estou querendo ter Deus, estou querendo estar próximo de Deus, não me afastar de Deus. Isso reforça o conhecimento. Quando a serpente veio tentando mudar, ela trouxe o quê? O conhecimento. Ela falou, não foi isso que Deus falou, não. E Deus falou foi o contrário, ela traz aquilo que ela acredita, né? O problema foi qual? Ela estabelecer o diálogo, a relação, continuar na relação. Porque a partir daí ela teve a experiência e fez ela ficar em dúvida. A dúvida fez ela buscar ela mesma como referência. E aí acabou. Estamos nessa coisa. Olha como isso aí, pessoal, dessa foto, ó. A estrutura psíquica. Muitas vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Pense, pois muitas vezes amarram você em nada e você acredita. Você entendeu? Você está colocando isso. É impossível, não dá certo. Eu não consigo arrumar um namorado. Entendeu? Eu não consigo passar na faculdade. Eu não consigo arrumar um emprego. Eu não consigo as coisas. Entendeu? Você colocou isso na mente. E Deus está dizendo, filho, ó, o namorado está do lado, o emprego está aí, mas você não enxerga. Por que você não enxerga? Porque você criou uma realidade na qual você está presente e está ali forçando ela a acontecer, né? Então isso é extremamente complicado. E aí, só uma brincadeira agora, a nível de percepção, para você ver o conceito de realidade, né? É um joguinho só para a gente entender. O livro está virado para você ou de costas para você? Quem está vendo ele virado? Quem está vendo ele virado? Levanta a mão. Os dois. Quem viu os dois? Quem só viu um? Só viu um. Tem uma outra realidade aí que você não conseguiu enxergar. Você entendeu? Olha como a nossa mente é, que ela não capta sempre tudo. Agora vamos lá, vamos outra. E agora, pessoal? Quem consegue ver a velha, ou a mulher idosa, ou a jovem? Conseguiu ver os dois? Quem conseguiu? Quem não conseguiu ver? Não conseguiu ver? É. Agora, olha o interessante, vou pegar só como exemplo. Ela não consegue ver as duas ou não consegue ver uma? Qual que você está conseguindo? A mocinha, ela está vendo a jovem. Agora, olha, se ela está lá vendo a jovem e ela está balançando a cabeça dizendo, ó, vocês estão enganados, só existe a jovem. Brincadeira, né? Só existe a jovem, vocês estão me enganando. Porque ela não vê. Se ela não vê, não existe, é mentira. Mas você entende que a realidade existe? Não é porque eu não veja que não exista. E a gente acredita no quê? No que a gente vê, no que a gente sente, né? E aí a gente fica complicado, né? Conseguiu ver? Não conseguiu ver qual? A velha? A velha? É. Ele não conseguiu ver também, não. O jovem, você consegue ver o jovem. Ó, isso, a boca aqui é o pescoço, aqui, ó. Você vai conseguir ver se você enxergar, focar aqui, ó. Nessa parte, você vai ver a boca. Conseguiu? Não. Você entende? Quando eu estou dizendo para aquela pessoa que tem homem que presta, ela diz, não tem. Eu estou dizendo para aquela pessoa, você pode ser feliz, mas não, você não conhece a minha vida, é complicado. Você pode dar certo.
Conseguiu? Ótimo. Isso é só para você ver como a gente tem dificuldade, né, de enxergar. Isso é importante. Como enxergar? A nossa mente não consegue isso. Se eu for ter a minha mente como referencial, eu não vou enxergar. Eu preciso ter outro referencial. E aí vamos rapidinho, pessoal, só pegar aqui e fazer uma aplicação. Você conhece a história lá em Números 13? Do 1 e depois do 25 ao 28. Vou só falar rapidinho. Deus fala para Moisés: Moisés, escolhe os príncipes, um de cada tribo. Os príncipes. Ele mandou escolher. Moisés vai lá e escolhe os príncipes. Ok? E aí diz: vocês vão conhecer a terra que eu vou dar para vocês. Ok? E eles vão. Olha que coisa. Quando eles voltam, voltam e falam coisas como essa aqui: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Enac, os gigantes. Eles estão olhando para a cidade e só enxergam o quê? Coisas grandes. Essa cidade é poderosa. Nós vamos entrar aí, nós vamos lutar com esse pessoal. Pensa bem, pessoal. Olha, o que eu vi, o que eu estou vendo, a minha percepção, não, a gente não fazer isso não. Porque você tem que acreditar em mim, né, pessoal? No que eu estou vendo. Eu vi, cara, que isso aí é uma terra de gigante. Eu vi que ali só tinha jovens. Vocês estão acreditando nesse negócio que tem velho? Ele confessa fiada. Eu vi. Então é isso que eles fizeram. Eu vi. E se eu vi, é verdade. Não é isso que a gente acredita? E aí, vamos lá. Olha que coisa interessante que eles falaram. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte. É muito forte. Mais forte que a gente. Eu não vou dar certo na vida. Eu não consigo. Eu sou muito fraquinho. Eu não estou preparado o suficiente. Esse mundo é campo. Tem muita gente boa e eu não vou conseguir. A gente pensa assim. É muito forte. E ao fazer isso, inflamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos é terra que consome os seus moradores. Olha a loucura. O medo é tão grande que há uma folha cair, já tem ladrão lá fora. Quando você está consumido pelo medo, qualquer coisa, você exagera. Pessoal, olha a expressão que ele está usando: a terra que consome os seus moradores. Olha que absurdo que ele está falando, coisa absurda, né? E o povo não está ouvindo os absurdos. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos olhos como o quê? Quando eu me vejo, eu me enxergo como o quê? Gafanhoto. Você entendeu que para isso é realidade? A sua mente é uma máquina de construir realidade. Para esse cara que falou isso, aquilo é realidade. E olha como ele altera a realidade e fala coisas que não existem, como a terra engole as pessoas. Nada disso existia. Mas outra coisa que não existia, também éramos aos seus olhos. Ou seja, ele já imaginou que aquela pessoa não gosta de mim. Não, acho que ela não gosta de mim. Não tenho certeza, ela não gosta de mim. Mas você já conversou com ela? Não, mas só pelo jeito eu já sei. Mas como? Eu sinto. Essas coisas que eu sinto, quando eu sinto, tenho certeza. Aí a gente vai. Cria as nossas realidades. E aí tá. Pessoal, como é que ele sabia que aquele pessoal estava olhando para ele, vendo eles como um gafanhoto? Bom, só na mente. Aqui dentro estava acontecendo isso, mas verdadeiramente não estava acontecendo isso. Mas na mente está. Olha como essa mente é tremendo, né? Agora você vê, príncipes. Esse povo tem agora um pessoal que tem uma mente saudável.
Agora vamos ver o que é uma mente saudável e o que é uma mente doente, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e vamos possuir herança, porque certamente vamos prevalecer. Aí esse cara é maluco, não ouve não, porque esse cara é doido, esse cara vai matar a gente. O que ele está falando, pessoal? Veja bem, pessoas que foram ver a mesma coisa, a mesma circunstância, estão passando pela mesma dificuldade. Uma acredita que dá certo, que pode sair da bagunça, que pode dar certo, mas está difícil a situação. Você não sabe da minha situação, está muito difícil. Mas tem gente também que está na mesma situação que você está e acredita que pode sair, que pode dar certo. É uma questão, a sua mente ela vai criar a realidade. Isso para você é real porque você colocou isso na sua mente. Não se esqueça, sua mente é uma máquina de criar realidade. E ele diz lá em Números: e não tenhamos medo, não tenha medo, não precisa ter medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. O cara está dizendo, o outro, que só tem gente grande e que a gente é gafanhoto. E esses caras estão dizendo que esse povo parece pão, que a gente vai lá e vai consumir esse pão num bico tranquilo. Tem alguém com problema aí, não tem? Tem alguém com problema. Não está enxergando o velho, está enxergando o jovem, tem algum problema. Eu não estou enxergando esse negócio não. Vocês estão enxergando coisa demais aí. Quantas vezes nós não falamos isso, pessoal? Não, você está enxergando coisa demais. E aí complica. Aí precisa entender, né, que a nossa mente está criando o tempo inteiro a situação. É um absurdo, né? Veja bem, os príncipes, 10, né, teve uma mente focada, olhou para o povo que é poderoso, cidades grandes, fortificadas, uma terra que devora os seus moradores, nos gigantes, e se sentiram como gafanhotos. Eles só olharam os problemas, as dificuldades. Vocês concordam que tinha dificuldades e problemas ali? Tinha. Mas se eu só olhar para isso, eu vou enfrentar o quê? Nada. Nada. Então esse pessoal que era príncipe estava se sentindo como o quê? Gafanhotos. Olha que coisa. Você pode estar se sentindo como gafanhoto e vai viver como gafanhoto, porque essa será a realidade, né? Esse que é o negócio. E aí você está assim, né? Morrendo de medo. Pessoas que vivem dominadas pelo medo. Tem pessoas que são trágicas. O tempo inteiro está imaginando uma tragédia acontecer com o pai, com o filho, com o esposo, com a filha, com quem quer que for. Então a mente está lá agoniada, porque só tem coisas grandes, fabulosas, que podem devorar. E nós somos pequenininhos, seguros, desprotegidos. E aí acabou, né? E aí a gente tem outro grupo que são os príncipes. E agora, compara o povo a um pão que será devorado. Tem preocupado com isso. A proteção deles se foi. O povo está sem proteção. Eles estão sem proteção. É o momento de ir. Eles acreditam e olham para a promessa. Sabem que o impossível pertence ao Senhor. A vitória é certa. Tem uma coisa agora, pessoal, que faz a diferença aí entre esse povo, a mente saudável e a mente que mente. Tem uma coisa aqui que faz a diferença. Qual é? É eu ficar olhando no espelho e dizendo: eu vou conseguir, eu vou conseguir. É isso que fez a diferença? Qual é a diferença? Eu comecei a colocar na minha mente um outro referencial. Qual é o outro referencial que eu coloquei na minha mente? A promessa de Deus, as promessas de Deus. Olha, agora é diferente. Então você tem, olha, o que é saudável, né? Enquanto eu tenho eu mesmo como referencial, eu só me complico e vou só gerar mentira. Quando eu começo a colocar o referencial de Deus, as promessas de Deus como referencial, aí agora começa a fazer diferença. Então, quando você começa a viver o referencial de Deus, se o seu cérebro, a sua mente é uma fábrica de construir realidade, e você começa agora a colocar na sua mente as promessas de Deus, o que vai acontecer com o seu cérebro? Vamos lá. Construir novas realidades. Que realidades? De Deus, que Ele está prometendo. Não é o que você quer, que Ele prometeu.
E na Bíblia, tem lá várias promessas que Ele está dando para a gente. Tá. Se eu começar a acreditar nessas promessas, elas começam a acontecer na nossa vida ou não? Sim. Tem esse sim, talvez sim. Vocês acreditam mesmo nesse? Sim, né? A gente não acredita, né, nisso. A gente diz sim, mas a gente não acredita. A gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar que quando eu acredito na realidade de Deus, ela começa a fazer efeito. Você nunca pensou que quando Deus chegava junto de algumas pessoas que estavam doentes, Ele chegava para a pessoa e dizia assim: o que você quer? Eu vou perguntar para o cara que está doente o que ele quer. Aí ele chegava para o outro e falava assim: você tem certeza que você quer ser curado? É absurdo. O cara está doente. Ele ia perguntar se eu quero ter certeza disso. Ou se eu quero. Por que Jesus faz isso? Porque para acontecer a realidade que Ele quer fazer acontecer na sua vida, precisa ter que a sua mente acredite e queira. Queira e acredite. Primeiro você precisa crer, a querer ser saudável. E a outra, você precisa acreditar que Ele é capaz. No momento que você acredita que Ele é capaz, as coisas acontecem ou não? Mas você vê, Deus falou que nos últimos tempos Ele perguntou se ia encontrar o que na terra? Fé, né? E aí, que interessante, né? Jesus disse para Pedro: Pedro, se você quer andar em cima das águas, venha. Quem mandou Pedro andar em cima das águas? Jesus. Eu posso confiar nisso que Ele falou? Mas vocês estão doidos, né? Vai confiar no... Você imaginou água e quer que eu ande naquele negócio? Você vai ver, aquilo é água. Você vê, você sente que esse negócio não é estável. Se o raciocínio diz: cara, você é louco para fazer um negócio desse. Mas ele não pensou naquele tudo isso, ele só pensou na realidade de quem? De Deus. E aí, na hora que ele pensa que ao Deus dizer venha, Ele vai garantir, porque se Ele está dizendo, Ele garante. Na hora que Ele coloca o pé, isso passa a ser uma realidade ou não? Passa. Por quê? Porque sua mente constrói a realidade. Se você acredita, a realidade de Deus começa a existir. Se você não acredita, a realidade de Deus não vai acontecer. E aí Ele coloca o pé. E Ele, quando Ele colocou o pé, aconteceu a realidade de Deus ou não? Aconteceu. E quando Ele começa a olhar para aquela onda grande que vai vindo, Ele começa a olhar para que realidade? A de Deus ou a dele? A dele. Falei: esse negócio aí vai complicar a minha vida. Quando Ele pensou nisso, deixou de acontecer o quê? A realidade de Deus, automaticamente. E tudo isso tem a ver com o quê? Na sua mente, né? Então aí a gente vai, e eu vou só passar. Isso aqui a gente já viu, né? Pensar como leva outras consequências. Esse senso de inferioridade, fraca autoestima, toda essa coisa lá toda, né? Aqui são os efeitos, né? Mas como a gente está, foca errado quando focamos no problema, em vez das promessas de Deus. Se você focar nos problemas e não na promessa, a sua mente vai só gerar mentira. E aí, para finalizar, foco certo. Deus não quer que você ignore ou negue a existência do problema. Não é alienação. Existe problema, existe gigante. Não é negação. Mas Ele está dizendo, reconhecer que Deus é maior que as nossas circunstâncias. Deus é maior que as suas circunstâncias ou não? Você acredita nisso? Desde que você não esteja passando por dificuldade, né? E quando a gente começa a passar por dificuldade, fala: será que Deus vai dar conta mesmo? Será que Ele vai resolver mesmo? E vamos lá. Não deixar as circunstâncias controlar. Sua mente não pode ser moldada pelas circunstâncias. Está para entender? Sua mente tem que ser moldada por quem? Deve ser moldada pela dependência de Deus. Não são nossas circunstâncias que nos fazem miseráveis. É a nossa atitude frente às circunstâncias. Você está lá vivendo uma pobreza. Não é isso que torna você miserável. Porque tem muita gente vivendo na pobreza. Mas a atitude daquela pessoa frente à pobreza faz ela se sentir rica.
É a sua atitude. E se é a sua atitude, nossa atitude é fruto do quê? Do que você pensa. E o que você pensa, né? Como a nossa mente pensa, vai determinar a nossa vitória sobre a circunstância. Ou seja, qual é a realidade que você vai colocar? A de Deus ou a sua? A sua é o que você vê. A de Deus não é o que você vê, é o que Ele fala. Ponto. Não importa que tipo de gigante você possa estar enfrentando. A questão é saber que tipo de crença sua mente tem como alicerce, né? Somente a palavra de Deus deve ser o seu referencial de realidade. Temos que aprender a alimentar nossa mente com as promessas de Deus. Você dá para entender, pessoal? Por que eu leio a Bíblia? Porque o pastor manda. Porque eu tenho que vir na igreja, aí tem que ler, né? Senão o pessoal fica pegando no meu pé. Por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque eu preciso de um referencial mais saudável do que o meu. Eu descobri que o meu referencial, apesar de eu ter estudado, ter feito cursos, né? Ser um homem, ser adventista, o meu referencial não tem me ajudado muito. Aí eu descobri que o referencial de Deus é que tem feito a diferença na minha vida. Então eu preciso agora descobrir esse referencial, começar a entender esse referencial e começar a querer ter esse referencial. Então eu preciso ler. Você entende que agora eu leio por outro sentido? Porque eu quero ter esse referencial, porque eu quero ter uma mente mais saudável. E isso é importante, né? E aí a gente vê lá, dentro da sua estrutura psíquica, você tira o que e coloca o que só. O que é que tirou aí? Finalizando, essa é a última plancha. O que a gente tirou? A minha realidade, tá? O meu referencial. Eu estou tirando o meu referencial e colocando que referencial? De Deus. Só que a gente sabe, pessoal, ninguém faz isso de uma hora para outra. Deus pede para você, acabe com o seu referencial e coloque o meu. Porque Ele sabe que se você fizer isso, a sua estrutura psíquica não aguenta, você pira. Nenhum ser humano perde completamente o referencial de uma hora para outra e fica saudável. Ninguém consegue isso. Tem que ser progressivo. A estrutura psíquica vai de glória em glória trabalhando o referencial. Então eu preciso, porque tem gente que entra no desespero, né? Não, tem que mudar, não, agora tem que mudar. Aí não muda tudo, tem que mudar, não dá para mim, isso não é para mim. Aí vem um referencial. Mas num referencial de Deus, todos podem conseguir ou não? Segundo Deus, todos podem ou não? Então não existe essa de, comigo não. Mas comigo é complicado, comigo é difícil. Não existe no referencial de Deus isso. Então lá, eu estou tirando o referencial de Deus, do homem, e colocando agora a realidade. Deus falou, Ele é a verdade. Se Deus falou, Ele é a verdade, o que Deus está falando para mim que Ele é a verdade? Você nunca parou para pensar? Deus falar para mim, Augusto, eu sou a verdade. Imagina alguém chegar para você e falar assim, olha, cara, eu sou a verdade. Tem alguma coisa, esse cara está querendo falar o que comigo? Por que ele está falando comigo, eu sou a verdade? Nunca parou para pensar? Ele está dizendo o seguinte, cara, você não tem a verdade. A maioria das coisas que você faz, a maioria é mentira. Deus falou isso para mim? Deus está falando isso para mim. A sua mente está criando mentiras. Você está construindo uma vida mentirosa. Você está construindo uma vida que não se sustenta. Eu sou a verdade. Então deixe de colocar você como referencial e coloque eu como referencial, que aí você vai ter uma vida verdadeira. E ele diz, a verdade, somente a verdade, o que acontece? Vos libertará. Quando você descobre que as pessoas te amam, não precisa ter ciúme mais. Não precisa ter ciúme, as pessoas te amam. Quando você descobre que você tem a fortaleza, socorro bem presente, você não precisa ficar morrendo de medo o tempo inteiro. Ele é verdade, Ele te liberta. Se você colocar Ele como referencial, né? Então esse é o referencial. Esse é o caminho onde a gente deve andar. Se você está em dúvida, né? Onde você deve andar, esse é o caminho. A sua mente tem que andar nesse caminho, né? Porque isso é que vai produzir o que a gente chama de
Foi? Acabou. A última coisa é Cristo que vai aparecer ali era vida, né? Vida, isso, aparecer. Vida. Agora é o seguinte, eu ainda vou pensando em jogo, né? O jogo da mente, né? Porque é o seguinte, só existe uma vida verdadeira. O resto é virtual. Você cria várias realidades de vida. Tá? E a gente acha que está vivendo a vida. É pura realidade virtual. Você cria a sua vida virtual, passa uma existência aqui, vivendo a sua vida virtual, morre e não teve acesso à vida verdadeira. Olha que coisa. Viver uma coisa virtual. Matrix leva um pouquinho esse negócio, né? É essa coisa, né? A gente cria uma realidade virtual, vive como se fosse uma vida, e Deus está dizendo: isso não é vida verdadeira. Você não sabe o que é vida verdadeira. Você só tem um jeito de saber o que é vida verdadeira: se você estiver conectado a mim com o referencial. E essa é a ideia. Então a minha mente, pessoal, precisa desse referencial para ser mais saudável. Eu vou estar finalizando. A gente ia fazer um momento de oração, e a ideia era fazer um momento de oração trabalhando esse conceito, buscando na minha mente o referencial de Deus. Por quê? A próxima quarta-feira nós vamos falar, o título é curtir no Facebook, né? Curtir metanoia. O que é metanoia? No grego significa transformação, né? É o processo terapêutico, agora é o processo. Até então você está fazendo diagnóstico, né? Até então a gente vai mostrando o diagnóstico, que a gente tem. A partir de quarta-feira e na outra é o conceito de como é que eu faço para mudar esse negócio? Então eu preciso curtir, né? Se eu não curtir a metanoia, se eu não curtir a transformação, não adianta, não vamos mudar, vamos continuar aí no mundo virtual achando que está vivendo a vida e sofrendo. Então esse é o objetivo. Então vamos fazer, vai ter oração normal, mas para finalizar só com uma oração mesmo pessoal, que é para finalizar. Cada um ora rapidinho, ora individualmente. Se você vai orar, finalizando, legal, sai. Você vai finalizar o seguinte: você vai orar para Deus, dizendo para você o seguinte: você vai mostrar para Deus um aspecto da sua mente que mente. Ok? Ó Deus, isso aqui, não é possível viver esse negócio, porque isso não é verdade. As pessoas não estão aí querendo me agredir, as pessoas não estão, apesar de eu achar que estão, mas não estão. Então muda, mostra, né? Vem uma palavra aqui contra essa minha crença que é mentirosa, né? Aí tenta ver se você se lembra de uma promessa de Deus, né? Que vai contra essa minha crença, que é ela que vai, de uma certa forma, trabalhar. E aí vamos nos despedir e finalizamos, ok? Então, como estamos, vamos ter um minutinho para fazer essa oração, aí eu faço o amém, faço a minha oração e aí a gente encerra. Querido meu Pai, aqui estamos, Senhor, agradecidos, de verdade, por essa oportunidade de estar parando, Senhor, as atividades do dia a dia, da semana, correria para lá, para cá, para aprendermos, Senhor, a conhecer melhor a nossa mente. Hoje percebemos, Senhor, que temos realmente uma mente que precisa ser mudada, uma mente que tem como referencial algo imperfeito. Então o que eu sinto, o que eu vejo, nem sempre é real. Me dá, Senhor, a condição de transformar
E só temos condição, Senhor, se tivermos o seu referencial. Nos capacita, Senhor, para buscar esse referencial diariamente, para alimentar a nossa mente a partir desse referencial e realmente termos uma vida em paz. Fica conosco, e cada um da gente aqui nos dá um bom descanso, em nome de Jesus. Amém.